Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Minker na área para trazer mais um vídeo para o canal. Primeiramente, desculpa a bagunça, estou no meu quarto, estou de mudança. Então provavelmente é o último vídeo que vocês vão me ver fazendo essa resenha aqui nesse cenário. 4 temporadas eu acho de resenha do Mickey. Boa parte eu fiz nesse cenário, fiz no meu quarto. E estou me mudando, então assim, só para explicar a bagunça que está aqui, pouca iluminação, mas sem deixar de ter vídeo aqui no canal, beleza? Então, para o vídeo de hoje, vamos falar de 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Teremos 4 jogos nesse sabadão. Estou gravando logo após a rodada, jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Então, acabou de acabar o último jogo, que foi entre Flamengo e Estudiantes. E eu, como estava empolgado, meio sem sono, eu já sou da madrugada, naturalmente já sou da madrugada, e resolvi gravar esse vídeo para vocês, beleza? Estava estudando, estava analisando o mercado. Muitas equipes podem ir para esse jogo, para esses jogos de sábado com time reserva, time misto, eu vou passar para vocês. Mas assim, dei uma analisada, coloquei minha projeção aqui, vou falar para vocês sem enrolar tanto, tá? Falar aqui para vocês, editar e postar e vamos ser felizes, beleza? Então, antes de dar minhas dicas da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos aos jogos que teremos nesse sábado. Teremos Vitória enfrentando o Fluminense, Botafogo versus Atlético Mineiro, Ceará enfrentando o Bahia e Palmeiras versus Fortaleza. Então, 4 joguinhos, as dicas estão prontas, vou passar aqui para vocês, mas antes, solta a vinheta. Então, sem enrolar tanto, vamos começar o vídeo de hoje falando de Vitória enfrentando o Fluminense às 4 horas da tarde lá em Vitória. O Vitória perdeu para o Fortaleza na última rodada, o Fluminense perdeu para o Corinthians. Para esse confronto, duas equipes que vêm de derrotas assim, principalmente do Fluminense, derrota besta. Mas assim, para esse confronto, é um Vitória tentando escapar da zona de rebaixamento, tentando se manter vivo ali na Série A do ano que vem. E o Fluminense que está vivo e decidido, focado para os jogos de volta da Sul-Americana. Terça-feira que vem o Fluminense joga, jogo de volta pela Sul-Americana em casa. Na última rodada contra o Corinthians já estava desfalcado, já estava com suas atenções para a Sul-Americana. E principalmente para agora, que o Fluminense perdeu fora de casa, perdeu lá na Argentina e agora vai decidir em casa. Precisa ter foco, precisa vencer para ir para os pênaltis e vencer por 2 ou mais para conseguir a classificação direta. Então, provavelmente teremos aí um Fluminense com um time reserva, tá? Diante disso, um time que está lutando para não cair contra um time que está focado na Sul-Americana. Eu vejo um pau a pau, time titular do Vitória com o time reserva do Fluminense. O time do Fluminense está vacilando bastante, mesmo o titular. E time reserva é aquele lá para mostrar serviço. Podemos ter um Fluminense, não estranho se o Fluminense ganhar do time titular do Vitória, porque o Vitória é um time bem inferior em questão de investimento, em questão de tudo. Mas eu vou apostar em gols, tá? Vou fugir de cravar a vitória de um ou de outro e vou apostar em gols, já que a odd para o mais de 1,5 gols está a 1,50. Tá pagando metade do nosso investimento, beleza? Então minha dica de aposta é mais de 1,5 gols a 1,50 a odd, beleza? Próximos jogos às 6h30 da tarde, começando com o Botafogo enfrentando o Atlético Mineiro. O Botafogo perdeu para o São Paulo na última rodada e o Atlético Mineiro empatou com o Santos. Jogo duro contra o Santos, vacilou no finalzinho, fez um pênalti besta. O Santos conseguiu voltar lá da Arena MRV com empate. Situação difícil para o Galo, principalmente porque no meio de semana foi jogar na altitude, empatou. Situação difícil não. Situação difícil no Brasileirão, porque talvez pelo Brasileirão não vá conseguir aquela vaga direta para a Libertadores, tá difícil. Mas na Sul-Americana foi um bom negócio, um bom resultado, poderia ser melhor. Isso é fato, poderia ser melhor porque começou ganhando do Bolívar, estava 2-0, foi lá e tomou um empate. O Everson ainda defendeu um pênalti, mas não foi o suficiente. E, enfim, o Galo poderia ter voltado da Bolívia com um resultado melhor, mas vai decidir em casa, tá? Então, jogando em casa, seus domínios,
tende a ser um jogo favorável para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá vacilando jogos bestas, jogos fáceis, então é um ponto de atenção, tá? Então, para esse confronto poderemos ter um Atlético Mineiro, time misto, time reserva, contra o Botafogo. Botafogo que perdeu para o São Paulo na última rodada, porém, no meio de semana, teve um jogo atrasado contra o Mirassol. E, rapaziada, jogando em casa, o Botafogo tava dando um amasso. Acabou o primeiro tempo 3-0 para o Botafogo. O jogo acabou 3-3. O Mirassol foi para cima, conseguiu um empate e foi assaltado. Mirassol foi assaltado jogando no Nilton Santos, porque no finalzinho do jogo teve um pênalti claríssimo para o Mirassol e o juiz não deu, inventou uma posição de impedimento lá, que enfim. Foi assaltado o Mirassol porque era para o Botafogo ter passado vexame. Tá? Então, verdades sejam ditas aqui, para esse confronto, um Botafogo que vem mal das pernas contra o Atlético Mineiro, time misto, vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, com uma odd a 1,72, beleza? Próximo confronto de Copa do Nordeste, Ceará enfrentando Bahia. Eles decidiram a semifinal da Copa do Nordeste desse ano. Bahia passou o carro. E os confrontos do Bahia contra o Ceará tem sido só Bahia. Ceará fez um jogo bom contra o Vasco. Não falei aqui como foi o último jogo, então deixa eu falar aqui rapidinho. O Ceará empatou com o Vasco na última rodada e o Bahia perdeu para o Cruzeiro. É um Bahia que vem bem montadinho, bem treinado pelo Rogério Ceni. Vai enfrentar um Ceará tá com altos e baixos. Quando a gente acha que o Ceará vai ganhar, aí ele vacila, ele tropeça. Quando a gente acha que ele vai perder, aí ele faz um jogo da hora, faz um jogo de igual para igual. Foi o que aconteceu contra o Vasco. O Ceará ainda tomou mais as ações do jogo e fez um jogão, acabou 2-2 esse jogo contra o Vasco. E vai enfrentar um Bahia que perdeu para o Cruzeiro. Perdeu em casa para o Cruzeiro e agora precisa recuperar esses pontinhos fora de casa. É um confronto de Copa do Nordeste, se enfrentaram há pouco tempo pela Copa do Nordeste na semifinal e vão se enfrentar agora pelo Brasileirão. Bahia tentando ficar ali ainda na parte de cima e tentar uma classificação para a Libertadores, quiçá talvez para uma pré-Libertadores, mas precisa vencer para continuar naquele pelotão. E eu acredito que o Bahia tem mais time e vai continuar vencendo esse confronto de Copa do Nordeste, beleza? Então, por isso, vou apostar no Bahia DC, Bahia dupla chance, tá com uma odd a 1,53, estão pagando mais da metade do nosso investimento para o Bahia vencer ou empatar esse confronto. O green é nosso, o green tá no bolso. Essa minha dica de aposta foi o que eu me senti mais confiante, confortável em fazer. Preferi sair um pouquinho dos gols, mas e colocar esse favoritismo no Bahia, mas fazendo aquela proteção básica no empatezinho, beleza? Próximo confronto para encerrar o vídeo de hoje, às 9 horas da noite, lá em Palmeiras, teremos Palmeiras enfrentando Fortaleza. O Palmeiras passou o carro no Inter na última rodada e o Fortaleza ganhou do Vitória. Finalmente Fortaleza voltou a vencer. Fortaleza de técnico novo, Palermo, lembra daquele atacante Palermo do Boca Juniors? Assumiu o Fortaleza e estreou com vitória em cima do Vitória. Já o Palmeiras é aquele time chato, insuportável. Que ninguém mais aguenta esse Palmeiras, gente. Meu Deus do céu, que time insuportável, gente. No meio de semana foi lá na Argentina enfrentar o River Plate e ganhou do River Plate, Monumental de Nunes, abarrotado de fanáticos, fazendo festa, lotado, fumaça, recepção. Palmeiras meteu de 2-0, River Plate correu atrás do prejuízo, no finalzinho conseguiu fazer um golzinho, mas assim, time argentino, rapaziada, nunca tá morto, não desistem nunca. Enquanto o juiz não apitar o final do jogo, eles não sossegam. Então, e o Palmeiras joga melhor fora de casa do que em casa, né? Então, em casa não pode garantir que, por mais que eu acho que não, Palmeiras eu acho que é um dos finalistas, mesmo o São Paulo estando do outro lado. Começou perdendo o São Paulo, não é o fato, não quero falar de São Paulo aqui agora, mas assim, eu acho que o Palmeiras está na final junto com o Flamengo.
uma revanche de 2020, 20, né? Ou 19, 20, eu acho que 20. E é isso, né? É um Palmeiras chato, insuportável. O Abel provavelmente vai poupar alguns jogadores, está brigando ali com o Flamengo por esse título. O Palmeiras pode ir com time misto, porque tem um jogo muito difícil no meio de semana. Mas mesmo assim é um Palmeiras mais favorito. A odd pro Palmeiras ganhar tá com 1,40. Tá absurdo. Mesmo, não sei, time reserva, né? Talvez se confirmar esse time reserva, essa odd suba um pouquinho, mas é um Palmeiras muito favorito contra um Fortaleza que está na zona de rebaixamento. Para esse confronto, não vou cravar a vitória do Palmeiras porque tá abaixo de 1,50, né? Não é o ideal, que eu gosto de dar dicas aqui para vocês. Mas eu vou para gols. Vou para gols. Por ser um time misto do Palmeiras, não vou cravar no mais de 2,5 gols. Eu queria cravar mais de 2,5 gols, mas cravaria isso se fosse um time titular. Como eu tenho a convicção que vai um time misto, talvez até todo reserva, eu vou no ambas marcam mais de 2,5 gols. O Palmeiras aí pode tomar um sustinho aí do Fortaleza. O Fortaleza tentar fazer um jogo, se impor aí, né? Sabe, conseguir esse embalo fora de casa, vencendo o Palmeiras e dar um passo a mais para sair dessa zona de rebaixamento, né? Então, não que eu acho que o Fortaleza vai ganhar, vai assustar o Palmeiras, mas acredito que um golzinho lá no Allianz eles façam, tá? Então vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, que tá com uma odd a 1,57, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vou editar agora rapidão para postar para vocês a tempo. E é isso, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Vou pedir para vocês me seguir lá no Instagram, no @resenha do Mickey. Lá eu solto mais algumas coisas que eu faço na Libertadores, Sul-Americana, Champions League. Tivemos Champions League, fiz uma boa lá, soltei, não lembro se eu soltei a tempo, mas uma eu soltei a tempo da Libertadores, jogo do Flamengo. Quem me segue viu lá o Green, odd 8. Tudo que eu fizer à parte, fora do que tá nesse vídeo daqui, fora do que está nesse vídeo de hoje, eu solto lá nos stories do @resenha do Mickey, beleza? E eu quero agradecer a vocês que assistiram até aqui novamente. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. A todos vocês um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.